Pessoal, tudo bem? Boa tarde. Eu vou falar no microfone, que eu fico andando igual um maluco, então ficar ali parado eu acho meio chato, tá? Bom, primeiramente eu queria agradecer, né, ao Zé, né? Feliz aniversário, hein, Zé? Tô sabendo que é seu aniversário hoje, hein? Que legal, parabéns. Vai ganhar uma agenda. Bom, então agradecer aí o convite, né, de estar participando do evento. É um evento importante, né? E, enfim, estou muito feliz de estar aqui hoje. Queria agradecer também a presença de todos aqui. Espero que vocês gostem do que a gente tem para apresentar para vocês. Bom, esse tema é um tema bem interessante, assim, porque são tecnologias, né? Mas também não são tecnologias. É isso que a gente vai tentar discutir, né? Muita gente chama BIM de software. Eu vou falar para vocês que BIM não é software. E muita gente chama GIS de software. Eu vou falar para vocês que sistema de informação geográfica também não é software. Tem outras coisas envolvidas dentro do sistema de informação geográfica. Assim como tem outras coisas envolvidas dentro de um BIM, né? Que é o Building Information Model. Então, vamos tentar discutir sobre isso, tentar apresentar um pouquinho do histórico de como funcionam essas tecnologias, né? E tentar também fazer um paradigma na integração das duas, né? Que, na verdade, hoje já existe, né? Tem gente falando que BIM é SIG, tem gente falando que SIG é BIM. Enfim, a gente vai tentar discutir um pouquinho sobre isso com vocês. Aqui estão os meus contatos, o Zé já me apresentou, né? Vai ficar na apresentação, se alguém tiver interesse de conversar comigo, tiver alguma dúvida a mais, alguma coisa, vocês podem ficar à vontade, tá? Bom, eu queria começar essa palestra apresentando essa imagem aí. Sistema de Informação Geográfica, BIM, principalmente BIM, é um processo de projetar, gerenciar, né, executar obras de engenharia. Isso aqui é um escritório de engenharia na década de 70 e 80. Isso é um escritório de engenharia naquela época. Então, reparem, na década de 70, na década de 80, a gente não trabalhava com software. Os projetos eram feitos em Nanquim. Na faculdade, vocês aprendem a desenhar em Nanquim, né? Os projetos eram feitos em Nanquim. Com o passar do tempo, a coisa foi acontecendo, foi evoluindo, né? Os escritórios de engenharia foram mudando. Então, se a gente for analisar já a década de 80, década de 90, surgiu esse tal de CAD. E aí, a plancheta, o nanquim, passou para o computador. Nesse momento, os engenheiros, os demais colegas que trabalhavam com o projeto, passaram por um desafio. Então, assim, imaginem naquela época, todo mundo estava acostumado a desenhar no nanquim, fazer projeto no nanquim. Aí chega uma pessoa e fala, não, agora você vai usar isso aqui, ó. Foi um desafio grande na época. E aí, na década de 90, quando eu comecei a mexer com CAD, CAD era CAD naquela época. CAD era CAD. E o CAD não é um SIG. Então, a gente vai começar a entender esse processo. Mas o CAD foi um processo evolutivo de formas de fazer projeto. O que é um CAD? O CAD é uma ferramenta de desenho. Nada mais, nada menos do que uma ferramenta de desenho. Se desenha utilizando o CAD, assim como se desenha utilizando um papel. Tá? E o CAD é uma ferramenta de desenho com precisão. Você desenha com alta precisão. Então, essa é a grande sacada. O tempo foi passando. Se a gente for parar para pensar, década de 2000, 2010, né? Década de 10, década de 0, a década de 90, os projetos de engenharia eles vinham assim, desenhados. Né? E aí agora, nos últimos 10 anos, 15 anos, a gente começou a falar na palavra BIM. E o desafio da década de 80 voltou. Por quê? Nós estamos acostumados a projetar com CAD. Estamos acostumados com isso. Agora passamos a ter um novo processo. O processo é melhor? É melhor. Mas há uma curva de aprendizagem. A gente está aprendendo. Nós estamos aprendendo a usar esse processo. Os softwares, que são uma ferramenta para aplicar esse processo, eles ainda não estão preparados 100%. Eles estão migrando também do CAD para uma ferramenta mais especial. E aí que entra o sistema de informação geográfica. Durante esse processo, essas ferramentas CAD estão inserindo o SIG dentro.
Estão inserindo o sistema de informação geográfica dentro. E é isso que a gente vai tentar. Está muito baixo? Tá. É isso que a gente vai tentar passar para vocês. Melhorou? Tá. Bom, então, beleza. O que é BIM? Né? O que significa BIM? Muita gente não sabe o que significa BIM. Talvez vocês não saibam. Eu vou tentar explicar um pouquinho sobre isso. Mas já tem uma lei que obriga os projetistas a fazer as coisas em BIM. Então, poxa, eu estou falando para vocês que todos os escritórios de engenharia estão sofrendo para executar as coisas em BIM. Só que já tem uma lei federal que obriga as pessoas a fazer as coisas em BIM. Opa, tem um problema aí. Nós não temos pessoas treinadas para fazer isso, né? Então, na verdade, esse decreto aqui é o último decreto que saiu, tá? De uma maneira bem simples, ele obriga todos os projetos federais serem executados em BIM. Todos os projetos feitos para o governo, né? Projetos de engenharia. Isso é muito bom, porque, assim, se a gente for analisar, um dos grandes problemas das obras de infraestrutura no país é a carência de projeto. Isso é básico, porque a carência de projeto gera um problema de desconfiança no processo de execução. Geralmente, numa obra de infraestrutura, a sociedade ela quer aquela infraestrutura, faz. Só que, muitas vezes, o projeto não está pronto, não está preparado. E isso gera um problema grande, desvio de dinheiro, dentre outras coisas que vocês já viram no jornal. Então, executar um projeto em BIM vai ser muito bom. Só precisamos preparar o pessoal para isso. Mas, bom, o que é BIM? O BIM é um método de desenvolvimento para a construção baseado em processo. Então, vejam bem, BIM não é software, BIM é um processo. O mais importante é você ter um processo, tá? Para projeto, controle e gerenciamento de informações sobre a infraestrutura com ciclo de vida. Ou seja, a ideia é que você projete, execute a obra, monitore e faça manutenção naquela obra e faça a demolição daquela obra usando a metodologia BIM. Tá? BIM utiliza de 3D, né? Então, XYZ, tempo real, vamos dizer assim, o Z, né? Uma outra variável, T, né? Softwares de modelagem para potencializar a produtividade dos projetos. A ideia é você passar mais tempo projetando e menos tempo executando, né? E quando você tiver com o projeto modelo BIM pronto, você, consequentemente, vai já ter o seu projeto pronto. E a tendência é que você gaste menos para executar. Ou seja, você execute aquela obra com mais eficiência. Então, aqui essa imagem mostra o ciclo, né, de operação com BIM, né? Seria o controle de tudo isso. E aqui a gente tem uma imagem que mostra as dimensões, né? Tem muita gente falando que essas dimensões não são assim, que são assado, que deve fazer de um jeito, deve fazer de um outro. Ou seja, tudo que se fala em BIM hoje está borbulhando. A gente está desenvolvendo essa tecnologia. A gente está desenvolvendo esse processo. Tá? Mas, de uma maneira geral, ó, eu vou trabalhar com XYZ, então eu vou ter a obra em 3D, eu vou trabalhar com o tempo, eu vou ter um cronograma, e, consequentemente, eu vou saber quando que aquele item da obra vai ficar pronto, eu vou trabalhar com custo, eu vou ter um orçamento. Então, se eu tirei uma janela da obra, muda o orçamento, automático. Coloquei uma janela na obra, muda o orçamento, automático. Tá? E eu vou trabalhar também com performance, análise de performance. Bom, o que isso ganha? O que se ganha com isso? Ó, vocês estão vendo esses projetos aqui? Ó? O que é isso aqui? São interferências. Ó. Antigamente, ou atualmente, às vezes, os projetistas trabalhavam separados no CAD. Então, eu fazia o projeto elétrico, vou dar um exemplo de edificação. Tá? Eu fazia um projeto elétrico, fulano fazia o projeto hidráulico, ciclano fazia arquitetura, beltrano fazia o estrutural. E eles não conversavam entre eles. A proposta é você conversar, para evitar problemas no processo de execução. Isso para um edifício, para uma rodovia, para uma ferrovia ou para qualquer obra de engenharia.
a tendência é você ter diminuições, benefícios, ó, detecção de interferências, redução de custo global da obra, né? A melhoria na previsão de quantitativos, né? E menos reclamação pós-obra. Essa é a tendência. Tá? Lá na empresa, a gente está tendo experiências de ver isso acontecer, né? As obras ficarem mais baratas porque estão sendo mais bem pensadas. Só por isso. Então, aqui, por exemplo, a gente vê aqui um projeto de uma ponte em BIM, né? A grande sacada é que todos os elementos estão modelados. Todos os elementos da ponte estão modelados. Então, eu preciso ter o quê? Uma biblioteca. A partir do momento que os órgãos públicos ou as empresas que estiverem projetando tiverem bibliotecas com todos os elementos, vai ficar muito mais fácil projetar. Eu vou baixar aquela biblioteca e vou simplesmente montar o Lego, né? Fazendo um paradigma com a última apresentação. E aí o desafio vai ser o quê? Desenvolver essa biblioteca. Tem muita gente querendo que essa biblioteca fique de responsabilidade do governo. Outros querem que essa biblioteca fique de responsabilidade da iniciativa privada. Mas o desenvolvimento dessa biblioteca, ou seja, de todos os parâmetros que vão ter que ser levantados e projetados, é a sacada para fazer o BIM funcionar. Então, só para dar um exemplo, ó, de uma obra também de engenharia, uma ponte, isso aqui seria a biblioteca de um pilar. Tá? Bom, aqui também um detalhamento, ó, de uma viga. E aí, consequentemente, ó, quando eu fizer o projeto em BIM, eu já vou ter aqui os quantitativos. O fato de eu traçar aquele projeto, eu já vou ter ali o quanto que eu vou gastar, aqui seria o CBUQ, o quanto que eu vou, CBUQ é asfalto, tá, pessoal? O quanto que eu vou gastar com as camadas de baixo, ou seja, qual que vai ser o quantitativo da obra, no momento que eu estou projetando. Uma das coisas que acontece também com o BIM é essa questão do detalhamento, né? Eu tenho projetos com níveis de detalhamento diferentes, né? No início de um projeto, de uma concepção, eu vou estar trabalhando com um rabisco. No final, no executivo, eu vou ter tudo detalhado, né? Então, você vai fazendo isso dentro do software durante o processo de construção daquela ideia, que vai virar um projeto. E aí, para que isso aconteça, a gente tem o que nós chamamos de BEP, um plano de execução BIM. O que é isso? É um documento que explica como que vai ser feito aquele projeto. Depois, como que vai ser executado aquela obra filha do projeto. Depois, como que vai ser mantido aquela obra que foi executada. E depois, como que vai ser demolida aquela obra que foi executada um dia. E todo esse processo vai estar dentro desse documento. Toda a interoperabilidade de dados, por onde vai passar, o que vai ser feito, quem vai conversar com quem, vai estar dentro desse documento. E essa é a grande sacada, que isso aqui não é software. É isso que eu quero que vocês entendam. É processo. Processo é muito mais do que software. Eu posso ter um software, um Word para escrever, mas se eu não souber escrever o texto, não sai nada dali. Processo é muito mais do que software. E aí a gente tem, né, uma sequência de passos, né, desde a coordenação de projetos, a compatibilização, o planejamento e a execução da obra. E aí, assim, um agravante disso tudo é o seguinte, que muita gente não sabe o que é BIM ainda. Muita gente não sabe executar BIM. Mas como tem aquele decreto, já está saindo licitações pedindo que os modelos sejam feitos em BIM. Mas a gente ainda não sabe direito o que é. A gente está aprendendo a fazer. E as coisas já estão... Ou seja, a demanda está lá na frente e eu estou tendo que correr e adaptar. As empresas estão tendo que se adaptar para atender aquela demanda, que foi até um pouco acelerada. Em termos de software, a gente tem aí duas grandes concorrentes para a área de BIM, né? A Autodesk é a principal empresa para fazer projetos dessa área, né? A gente tem ali os 4 principais. O Revit é mais para construção civil, né, para prédios. O Civil 3D voltado para infraestrutura de transporte. InfraWorks também. E o Navisworks ele faz a gerência, monta o cronograma, identifica essas interseções entre camadas, ou seja, entre projetos, né? Então, essas são as ferramentas da Autodesk. E aí a gente tem a Bentley também como as duas maiores concorrentes. E aí a Bentley tem um monte de software.
Todos eles têm coisas de BIM. Eu vou ser sincero com vocês, até hoje ainda a gente não tem nenhum software que faz um processo BIM completo. Eles estão chegando lá. Eles estão correndo atrás. As empresas estão desenvolvendo e estão correndo atrás para conseguir desenvolver isso. E aí, uma das grandes sacadas, né, é essa questão da interoperabilidade. Né? É você conseguir conversar com arquivos diferentes. Então, geralmente, numa obra, eu vou ter um arquivo CAD, eu vou ter um arquivo SHP, eu vou ter o arquivo DGM, eu vou ter um PDF, eu vou ter um monte de coisa. Eu preciso ler tudo isso. Esse é um desafio. Né? E aí, eles desenvolveram um formato que chama IFC. Esse formato é um formato que, teoricamente, vai ser padrão para projetos da agora para frente. Então, todos os softwares que trabalham com BIM, eles vão ter que exportar para IFC e, consequentemente, abrir IFC. Então, a ideia é que o que acontecia antes, ou seja, todos os players do projeto trabalhavam desconexos, eles vão trabalhar conectados. Ou seja, eu fiz um traçado de uma parede, quem vai projetar a parte elétrica já vai ver aquele traçado. Eu alterei, ele já vai ver que eu alterei. Então, essa conectividade entre as disciplinas vai trazer e está trazendo um benefício muito grande. Mas aí, assim, poxa, eu tentei falar rapidinho o que é BIM aqui. Mas o que o SIG tem a ver com isso? Né? Se a gente for analisar, historicamente, o SIG começou lá atrás também. Tá? Assim, antes de surgir computador, já tinha gente fazendo análise espacial. Né? E essa tecnologia também evoluiu. Do mesmo jeito que o BIM veio lá do Nanquim. Ela vem evoluindo. Né? E, se você for parar para pensar, os softwares que trabalham com BIM hoje já usam SIG. Então, não sei se vocês já usaram AutoCAD, mas esse aqui é uma imagem do Civil 3D. Está ruim de ler aqui, mas aqui eu estou configurando o sistema de referência, o datum daquele projeto. Quando eu faço isso, o que eu estou fazendo? Eu estou georreferenciando aquele projeto. Se eu estou georreferenciando aquele projeto, consequentemente, todas as informações que estão ali vão estar georreferenciadas, vão ter posição, coordenada geográfica. Se eu tenho coordenada geográfica com informação atrelada, eu tenho um SIG. Então, se a gente for analisar, essas ferramentas hoje de projeto já trabalham com sistema de informação geográfica. Inclusive, o Civil 3D, por exemplo, exporta para SHP, importa SHP, para você abrir no QGIS ou outro software de SIG. Né? Eles têm essa interoperabilidade funcionando. Qual que é a importância disso? É como que eu vou projetar sem coordenada geográfica? Lá na década de 70, os projetos já eram referenciados, já eram em UTM. Por que eu não vou fazer isso agora? É isso que está acontecendo. Né? Então, se a gente pega aqui, isso aqui é uma imagem no Revit, e ali, o que a gente está fazendo? Uma análise de incidência solar. Para fazer isso, eu preciso georreferenciar. Senão eu não consigo fazer. E aí eu vou ver qual que vai ser a posição do meu prédio, que está ali o volume, a posição do meu prédio e aonde o sol vai bater. Isso é importante? Extremamente importante para uma edificação. E essa análise eu estou conseguindo fazer, por quê? Porque eu tenho o SIG atrelado. Aqui, a gente tem, dentro do Revit também, uma nuvem de pontos. Esse aqui é um galpão, ele foi todo mapeado com uma nuvem de pontos, e essa nuvem de pontos também está georreferenciada. Consequentemente, toda a informação que eu extraí daquela nuvem de pontos, ela pode se transformar no SHP, vamos dizer assim, ou em qualquer outro tipo de formato que pode virar e ser aberto numa ferramenta de SIG. Isso aqui já é meio que um SIG? Pode ser. Né? Se eu voltar aqui no CAD, isso aqui é uma coordenada geográfica, o TM. Será que é SIG ou não? Aí fica a pergunta para vocês. Aqui, olhando para aplicabilidades, isso aqui é uma nuvem de pontos também. Né? Um trecho rodoviário e um trecho ferroviário. Atualmente, a gente não fala mais em topografia, a gente está falando em levantamento da realidade. Nós estamos levantando tudo. Com o laser scanner, com o drone. A gente está levantando o espaço como um todo.
Não mais curva de nível, não mais em 2D, mas tudo em 3D. E isso está facilitando bastante para quem vai projetar depois. Aqui uma outra nuvem de pontos, também dentro do Civil 3D, tá? Também georreferenciada. E aí aqui a gente tem uma imagem do caderno BIM aqui do estado de Santa Catarina, que ele tem aqui o posicionamento, ó, do CAD, evoluindo para o 3D, evoluindo para essas análises que tem mais de 3 dimensões. E aqui, dentro do pacote de base de dados, a gente tem aqui uma base de BIM e uma base de SIG. Poxa, assim, ó, então o BIM é SIG? Essa pergunta que eu fiz no início. Não é. O SIG é mais. O que o colega estava apresentando aqui antes também é Sistema de Informação Geográfica. O BIM é só para construção. O SIG é mais. Mas ferramentas de BIM, processos de BIM também são SIG. Por quê? Porque tem uma coordenada geográfica atrelada. Tem um funcionamento para que isso aconteça. E é isso que a gente precisa refletir. É isso que a gente precisa pensar. Uma das coisas importantes, quem vai trabalhar com projeto tem que aprender BIM. E quem vai trabalhar na área geográfica, com outras coisas, tem que aprender SIG. Eu, como um bom estudante, aprenderia as duas técnicas. Porque a tendência é que isso se converja numa coisa só. Né? O projeto vai ser feito assim e não tem como fugir. Aqui um outro exemplo de aplicabilidade, também, consequentemente, é um traçado rodoviário, está todo georreferenciado. Aqui um outro exemplo, ó, esse é um traçado rodoviário georreferenciado, a rodovia está projetada em 3D, e eu extraio quantitativos e perfil. São informações georreferenciadas e tabelas, sendo extraídas com coordenada geográfica. O que é isso? O que é isso? Aqui, um perfil de sondagem, georreferenciado, todos os furos e os perfis levantados dentro do CAD. Será que isso é SIG? O que vocês acham? Né? Aqui, todo o sistema de drenagem numa rodovia, todo georreferenciado. Eu clico, eu consigo ver qual que é a tubulação. Eu clico numa caixa dessa, eu consigo ver o formato e o modelo da caixa. Eu consigo ver a posição geográfica dela. É um SIG? E aí? Aqui, um projeto de sinalização em 3D, de uma rodovia. Toda a sinalização também georreferenciada. Se eu clicar aqui, eu consigo ver a coordenada geográfica de instalação daquela placa. Que tipo de placa, o formato da placa, o modelo da placa, o diâmetro da placa, a altura da placa. Será que isso é um SIG? E aqui, só para mostrar um projeto de toda uma rodovia. Novamente, se eu clicar na rodovia, eu consigo visualizar quantitativos, são informações que estão georreferenciadas. Consigo visualizar perfis, né? Relação de volume a aterro. E consigo visualizar também dados tabulares do projeto geométrico. Novamente, tudo georreferenciado. O que fica disso, pessoal? Qual que é o recado que eu queria passar para vocês? É que SIG e BIM andam juntos. E que o BIM e nem o SIG são softwares. É isso que nós temos que refletir, pensar. É um processo, é uma forma de trabalhar. É atrelar a coordenada geográfica ao projeto é base para qualquer projeto hoje. E se a gente for voltar 10 anos atrás, já era. E se a gente for voltar 50 anos atrás, já era. O pessoal projetava com o mapeamento sistemático brasileiro. Aquelas cartas eram todas georreferenciadas. Então, isso, na verdade, o que está acontecendo? Os softwares eles estão permitindo a integração entre os players. E essa é a grande sacada. Quando eu tenho os players integrados, ou seja, os projetistas se comunicando, projetando junto, tudo fica mais fácil. Aí a gente consegue evoluir no projeto. Outra coisa importante é o projeto estar em 3D. Porque se o projeto está em 3D,
Se eu mexer uma tomada de lugar, muda o valor. Se eu tirar o material daquela janela e trocar o material, muda o valor. Então, se eu tenho muito mais detalhe no projeto, consequentemente, eu vou ter muito mais chance de acertar na execução. Eu pensei mais. É melhor eu ficar 5 anos projetando e 1 executando, do que 1 mês projetando e 10 anos executando, que é o que a gente geralmente vê por aí. Certo? Outra questão dessas imagens finais aqui, eu sei que meu tempo está terminando, cuidem, drone, laser scanner é o futuro do mapeamento. Então, aprendam a trabalhar com isso, porque vai ser por onde vocês vão. Não tem para onde fugir. Agora não é mais topografia. É você levantar a realidade, é você fazer um levantamento em 3D. E isso não é uma tendência, é uma realidade, é um fato. Tá? Então, trabalhar com isso vai cada vez ficar mais barato e mais comum. Vocês precisam se especializar nessas áreas. Vai ser muito bom para o crescimento, né, e o desenvolvimento de vocês. Certo? E aprender sobre SIG e GIS, né, e BIM, desculpa, também é muito importante. Tenho certeza que quem tiver isso dentro do seu desenvolvimento vai conseguir se posicionar bem no futuro recente. Certo, pessoal? Muito obrigado.